Como você já vem nos acompanhando durante todas essas semanas, esses dias, nós iniciamos o nosso jornal sempre apresentando para você o painel de casos globais. Nesta segunda-feira, realmente os números impressionaram. Vamos às realidades, a realidade global atualmente sobre coronavírus em nosso planeta Terra. Olha só, pessoal, o número realmente impressiona. São 737.670 casos confirmados de coronavírus em todo o planeta Terra. Desse total, são considerados casos ativos 549.728 casos em todo o planeta. Números globais, esses dados são atualizados em tempo real pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e disponibilizados através da internet. Casos recuperados, já temos 152.871 casos. Pacientes que tiveram contato com coronavírus manifestaram seus sintomas e já são considerados pelas instituições ligadas à saúde pública como pacientes curados. Até o exato momento, nós temos o total em todo o mundo de 35.071 casos de óbitos que foram registrados em decorrência do coronavírus. Vamos agora para os números por países, números que se destacam por conta desta pandemia em que vivemos na atualidade. Quero começar pelos Estados Unidos, porque realmente a situação da doença lá aqui no continente norte-americano é bastante grave. Vale lembrar que por muito tempo os Estados Unidos negligenciou a existência dessa pandemia. Por isso que nós vemos na prática os seguintes números. Atualmente, 144.060 casos confirmados de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, apenas nos Estados Unidos da América. Desse total, são considerados casos ativos 136.594. Recuperados, apenas nos Estados Unidos, já são listados 4.865. Só lá nos Estados Unidos já foram registrados 2.601 óbitos. Vamos agora, Jorge, por favor, para a China, onde tudo começou, no continente asiático. A doença, a Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, começou na China. E os dados chineses são os seguintes, dados bastante animadores, que mostram que, é claro, após uma grande confusão, após uma grande situação de risco, que requer muita atenção, tudo isso pode passar e vai passar. Na China foram registrados 81.439 casos de coronavírus. Desse total ativos, apenas 2.691 pacientes em tratamento contra a doença causada pelo o coronavírus no caso, a Covid-19. Casos recuperados na China é um número muito bom, que a gente gosta de realmente nos focarmos nesse número, porque mostra que a população tende a se recuperar. A grande maioria dos pacientes que manifestarem seus sintomas vão ser recuperados. Tanto que de 81 mil casos, 75.448 casos chineses já são de pessoas recuperadas contra a Covid-19, pacientes que já estão gozando plenamente de sua saúde. A China registra 3.300 casos de óbitos, mortes em decorrência da Covid-19. A gente segue agora para o continente europeu para mostrar para você os casos que são registrados lá na Itália. Realmente um país que manifestou muito caso, um país que teve muitos problemas com a pandemia, inclusive um dos países que negou o isolamento social. Os italianos, por exemplo, lá em Milão, chegaram a fazer campanha contra o isolamento social. Infelizmente, as consequências dessas atitudes são apresentadas pelos dados seguintes. 97.689 casos confirmados de Covid-19 lá na Itália. Desse total, 73.880 casos são tidos como ativos. Ainda são pacientes em tratamento contra a Covid-19. Casos recuperados já são 13.030 pacientes que manifestaram sintomas, que estavam com o vírus em sua corrente sanguínea, mas que já manifestaram melhora e são considerados pela Organização Mundial de Saúde como pacientes recuperados da Covid-19. Casos fatais, apenas a Itália registra 10.779 casos de pessoas que faleceram em decorrência do coronavírus. É importante mais uma vez lembrar a você de casa que esses dados que nós apresentamos em nosso painel são atualizados em tempo real com dados que são conseguidos pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Agora nós chegamos ao Brasil, vamos entender como é que está o coronavírus, a pandemia, neste início de tarde de segunda-feira, dia 30 de março. Os números quase que duplicaram desde a última vez que nós chegamos aqui e conversamos com vocês. Casos oficiais registrados, 4.330. Que saudade quando chegavam apenas a 900 menos de 1.000 casos. Mas atualmente no Brasil nós temos uma pandemia que ruma para os seus 5.000 casos.
Ativos, nós temos 4.070 pacientes ainda em tratamento contra o coronavírus. Outro dado bastante positivo, porque por muitas vezes você que me acompanha sabe que eu sempre falava de que esse número de casos recuperados não subia, mas agora também os números sobem e nos dão esperança. Atualmente, 120 brasileiros manifestaram sintomas, fizeram tratamento e são considerados como casos recuperados da Covid-19, a doença que é causada pelo coronavírus. Casos fatais, o Brasil registra 140 casos de mortes em decorrência do coronavírus. Eu vou passar agora para vocês de casa os números atualizados aqui do estado do Piauí. Lembrando que esses números que nós temos aqui em mãos são referentes ao último boletim divulgado pela CESAP, que é a Secretaria de Saúde do estado do Piauí. Este último boletim foi divulgado ontem, domingo, dia 29 de março, às 8h30. Até o exato momento, o estado do Piauí descartou 317 pacientes que estavam com suspeitas de terem manifestado a Covid-19. Ainda estão em investigação 213 pacientes que ainda não têm um laudo conclusivo se estão ou não com a Covid-19 causada pelo coronavírus. Até o exato momento, 16 casos confirmados em todo o território piauiense e, infelizmente, o nosso estado do Piauí registrou neste fim de semana a confirmação dos seus 3 primeiros óbitos em decorrência da Covid-19. Sobre esse caso, nós vamos falar agora porque foi no último sábado, dia 28 de março de 2020, que a primeira morte em decorrência do Covid-19 foi registrada aqui no estado do Piauí. Trata-se do prefeito de São José do Divino, Antônio Felícia. Hoje pela manhã nós recebemos aqui do Laboratório Central a informação da confirmação de mais 2 casos de Covid-19 no Piauí e divulgamos isso imediatamente. Um destes casos diz respeito ao primeiro óbito que nós temos no Piauí, que é do prefeito de São José do Divino, Antônio Felícia. Na verdade, há também a situação que nós temos que ver a nova configuração que nós estamos com os números. Antes nós só tínhamos casos confirmados em Teresina e agora nós temos casos confirmados também em São José do Divino e em Parnaíba. Então, nós estamos desenvolvendo ações junto lá com a Prefeitura de São José do Divino, com a Prefeitura de Piracuruca. Estamos também lá com a Gerência Regional em Parnaíba, também numa interlocução que temos que fazer também com o município e cumprindo aquilo que estabelece o nosso plano de contingência. Nesses casos, recomendar o isolamento para as pessoas que tiveram contato, que têm contato, como nós sempre fazemos. Em todos os casos, existe todo um monitoramento, existe um trabalho de investigação epidemiológica e um trabalho de busca de condições que permitam a gente fazer a contenção da proliferação do vírus. Falar para a população que o primeiro óbito ocorreu, né? Vocês já receberam essa notícia pelos meios oficiais de informação. Então, desde que nós criamos esse protocolo, nós saberíamos que esse dia chegaria, né? O que a gente pede nesse momento? Isso não muda os protocolos estabelecidos, isso não muda toda a programação da rede de assistência à saúde. Agora, a gente faz um apelo à população. Fiquem em casa, mantenham as medidas de isolamento social, fiquem em casa, se protejam, protejam seus idosos, protejam seus filhos, protejam os nossos profissionais de saúde que estão aqui trabalhando por vocês da população. Então, quem teve contato com os pacientes positivos e não estão com sintomas gripais, fiquem em casa, isolados, para observar se vão aparecer sintomas ou não. Quem está com sintomas gripais também fique em casa de repouso, se hidrate em isolamento familiar e domiciliar. Tá certo? Caso você tenha febre persistente por mais de 24 horas, associado ou não à dispneia, procure o serviço de saúde.